pessoal, estamos de volta aqui para o nosso terceiro encontro. Agora nós vamos falar nessa terceira aula, sobre resolução de problemas. Resolução de problemas, juntamente com agentes inteligentes, formam a base conceitual da área, da grande área inteligência artificial, ok? Vamos lá então? Pessoal, então, para que nós efetivamente utilizamos a IA? Para resolver problemas, né? Esse, por exemplo, não foi resolvido, como vocês podem ver. A resolução de problemas é dos mais variados possíveis, desde achar a solução de um determinado problema ou calcular, dentre uma série de possibilidades, qual atingiria um determinado propósito e assim por diante. Esse aqui é um problema clássico que existe, que é encontrar qual seria a posição das 4 rainhas, onde uma não ataca a outra. Só para que a gente normalize aí nosso conhecimento, uma rainha num tabuleiro de xadrez, ela caminha, ou ela pode caminhar na vertical, na horizontal e na diagonal, Então, é por isso que é muito difícil nós acharmos uma solução aqui, porque o ataque de uma rainha é bastante amplo, E como que a gente poderia resolver esse problema aqui, Aqui nós temos um vídeo. Vamos começar por analisar o processo para a obtenção de uma solução para o tabuleiro de 4x4, com 4 rainhas. Recorde que o puzzle envolve a colocação de 4 rainhas e que é necessário posicionar as rainhas de modo a não poderem atacar umas às outras. Para este caso, eu escolhi o n igual a 4, uma vez que é o valor mais baixo para o qual conseguimos obter uma solução que exige um algoritmo e que seja rápido de resolver manualmente. Para n igual a 1, a rainha fica na única casa existente no tabuleiro, e para n igual a 2 e 3, não existe solução. 4 corresponde ao primeiro valor que oferece uma solução. Vamos começar por posicionar a primeira rainha na primeira linha e coluna. A primeira casa do tabuleiro é uma posição válida, porque de momento não existe outra rainha a atacar. Movendo coluna a coluna, vamos colocar rainhas para que nenhuma possa atacar as restantes. Assim, verifique se a primeira linha da coluna seguinte é uma posição válida. Podemos ver que não é, uma vez que já existe uma rainha nessa mesma linha. Estando na mesma linha, estas rainhas podem atacar uma à outra. A posição não é válida e, portanto, temos de testar as restantes linhas da mesma coluna e verificar se há uma casa válida para ela. A casa seguinte não é válida porque ataca a primeira rainha pela diagonal. Movemos para a terceira linha. Na terceira linha não sofre qualquer ataque e, portanto, é uma posição válida. Podemos fixar a rainha nesta linha e avançar para as colunas seguintes. Efetuamos o mesmo processo na terceira coluna. Infelizmente, nenhuma linha fornece uma posição válida para a rainha, pois ela fica sempre em condições de ser atacada pelas primeiras duas. Esgotadas as linhas na terceira coluna, removemos essa rainha e regressamos uma coluna atrás. A rainha da segunda coluna está numa casa inválida porque não podemos colocar as seguintes em posições válidas. Avançamos então a segunda rainha em uma linha, que é uma posição válida, e repetimos o processo para as colunas seguintes. Desta vez conseguimos uma posição válida para a terceira rainha na segunda linha, mas esta configuração não permite colocar uma rainha na quarta coluna. Regressando à terceira coluna, não há mais posições válidas. Regressando à segunda, também não há mais posições válidas. Somos obrigados a regressar à primeira coluna. Concluímos assim que, para um tabuleiro 4x4, nenhuma rainha ficará no canto. Movemos então a primeira rainha uma casa para a frente. A segunda rainha só pode ser posicionada na última linha, já que nas primeiras 3 ataca a primeira rainha. Passando para a terceira coluna, verificamos que essa rainha fica numa posição válida logo na primeira linha. E finalmente, na quarta coluna, movemos a rainha até à terceira linha, onde também fica numa posição válida. Chegamos assim a uma configuração com 4 rainhas posicionadas, de modo a não haver ataques entre elas. Chegamos a uma solução para o problema. Analisando os passos que efetuamos para cada coluna, em sequência procuramos colocar a rainha na primeira linha válida. Tendo uma posição válida, avançamos para a coluna seguinte.
Sempre que verificamos ser impossível colocar a rainha na coluna, regressamos à coluna anterior e avançamos para a linha seguinte. A posição da rainha numa coluna não depende apenas das anteriores em termos do ataque entre elas. Depende também da possibilidade de colocar as seguintes. A posição só é válida se todas as rainhas forem colocadas. Caso contrário, a posição atual não gera soluções. Foi o caso da primeira rainha que, no canto, não gerava qualquer solução possível. Esta dependência sobre o sucesso das colocações seguintes e a repetição do processo para cada coluna sugere um método recursivo de colocação das rainhas. Agora que conhecemos o processo e conhecemos uma das soluções, podemos então implementar o algoritmo em código. Muito bem, então não vamos implementar agora em código, nesse exemplo que nós vimos das 4 rainhas e nos demais exemplos e processos de resolução de problema, sempre nós temos então um estado inicial temos um estado final, ou seja, aonde nós pretendemos chegar, o inicial e o final. Temos então um conjunto de ações que vai levar do estado inicial ao estado final. Esse estado final, sempre nós efetuamos o teste de objetivo, ou seja, ao desenvolvermos cada uma das ações, testamos para ver se a gente já chegou no estado final. Então, como eu sei que o problema foi resolvido? Através então desse teste de objetivo, verificando se chegamos ao estado final. E tentamos ao máximo reduzir os custos. Então, o foco aí está no processo de minimização dos custos. Então, a solução é uma sequência de ações que leva de um estado inicial a um estado final, também conhecido como objetivo. No caso aqui do quebra-cabeça de 8 peças, Esse aqui, acho que todo mundo já brincou com ele, Nós temos que levar, basicamente um determinado, fazendo um slide, rolando, uma pecinha, sempre passando por aquela que está vazia. A gente nunca pode mudar, pega daqui, põe ali, nada disso, Temos que ir trabalhando apenas com o espaço vazio que existe, Então, aqui nesse caso, por exemplo, eu posso colocar o 8 nessa posição vazia, ou eu posso colocar o 7 nessa posição vazia. Então, a gente tem um estado inicial e um final. E aqui no caso, então a gente tem um estado inicial, e desse estado inicial a gente tem duas possibilidades. Ou nós rolamos o 8 para baixo, que é esse estado aqui, ou a gente rola o 7 para a esquerda, que é esse caso aqui. Muito bem. Nesse caso aqui, agora eu tenho 3 possibilidades, que é voltar o 8, que é o recursivo aqui, ou eu posso colocar o 1 aqui, que é essa quarto nó aqui, ou então eu posso colocar o 6, que é esse quinto nó aqui, e assim sucessivamente. Aqui, voltando aqui para a nossa segunda opção aqui, nós temos 3 opções: voltar o 7, que é o recursivo aqui, ou colocamos o 6, ou colocamos o 5. Se colocamos o 6 para baixo, chegamos, olha só, ao estado de solução do problema. Ou seja, ficou lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lá, em ordem e na ordem que nós desejávamos. Então, essa aqui é a solução. Encontramos a solução do problema. Existem outras soluções? Existem outras soluções, mas essa é a que trouxe um menor custo, pensando que cada um dos nós, se tivesse aqui um custo 1, então essa aqui me daria um custo 2, por exemplo, que seria o mais otimizado aqui possível. Em termos de resolução de problema, isso que a gente acabou de fazer é o que nós chamamos de busca cega, A busca cega é aquela que nós vamos tentar todas as soluções possíveis. Nós não temos nenhuma informação que nos guie dizendo qual caminho melhor ou qual caminho é o mais otimizado possível. Nós vamos trabalhar todas as possibilidades. E nesse algoritmo, geralmente nós temos, geralmente não, nós temos a priori 4 grandes algoritmos que podem funcionar. Existem muitos outros, mas esses são os 4
principais dentro de uma busca cega. A gente pode fazer em largura, em profundidade. Dentro de profundidade, a gente pode limitar, né, essa profundidade da árvore. E nós temos também um aprofundamento iterativo, ou seja, a gente vai aprofundando conforme temos a necessidade de interagir. Então, no caso aqui da busca cega em largura, o que nós vamos ter? Os nós vão ser expandidos na ordem em que foram criados. Então, nós temos lá, partindo lá do nó A, nós vamos então expandi-los, né, em B e C, e aí, nessa ordem, nós expandimos agora o B em D e E aí nós voltamos para o nó C, porque nós vamos seguir a ordem, né, que eles foram criados. Então, no C agora, a gente expande em E e F, e assim sucessivamente. Aí nós vamos para o D, depois para o E, depois para o F, no G, e assim nós vamos tendo essa expansão em largura. O que tem de bom nisso, né? Nós vamos com certeza conseguir atingir a nossa a resolução de problema, a gente vai atingir o nosso objetivo. Entretanto, né, porque tem um limite, né, disso. Só que nós vamos ter que guardar todos esses nós que nós acabamos de expandir na memória. Então, isso vai trazer uma sobrecarga imensa, principalmente se essa complexidade for grande. Uma outra possibilidade é a busca em profundidade. Na busca em profundidade, o que acontece? O último nó criado é o primeiro a ser expandido. Então, temos lá a nossa mesma estrutura, vamos imaginar ali, ó, expandir para B e C. Quando eu trabalho com a profundidade, agora eu vou pegar o B e vou expandir ela, expandir em D e E. Agora, olha só, eu não volto mais para o C, agora eu vou pegar o D e vou expandir o D. Aí o D vai ser H e aí, como que eu vou fazer? Eu vou expandir o H e assim sucessivamente até chegar numa determinada profundidade. O que isso pode implicar? Pode implicar que esse aprofundamento aí pode ser ilimitado. Então, eu nunca posso chegar numa determinada solução. O que tem de bom? Eu vou fazer a expansão só nessa linha de expansão, enquanto eu estiver expandindo pela encosta, né, vamos falar assim, essa encosta é que vai ser guardada em memória. Então, eu não tenho um processamento muito grande, né? Mas, em virtude dessa possibilidade de chegar a um processo de recursão ilimitado aí, foi bolado então uma parada, vamos falar assim, né? Que é eu limitar essa profundidade a n, ou seja, eu vou expandir até um determinado nível. Então aí entra a busca em profundidade limitada. Então eu determino lá, eu vou expandir no máximo em n camadas e ali eu paro, né? Então essa seria uma possibilidade. Só que o que acontece aqui de problema, né? Eu tenho vou guardar só a encosta também aqui, só que a minha solução pode estar, se eu expandir, sei lá, 5 níveis, a minha solução pode estar no 6º nível. Então eu não vou chegar à solução quando eu tenho limitação de profundidade. Para solucionar esse processo, o que eu tenho? Eu tenho um aprofundamento iterativo. O que isso acontece? Então, em cada iteração, eu vou expandindo gradualmente os meus níveis, né? Então, na primeira iteração, sei lá, eu coloco n igual a 2. Na terceira iteração, na segunda iteração e assim por diante, eu vou colocando um nível a mais e aí, com certeza, eu vou chegar em uma resposta e eu vou expandindo conforme efetivamente eu preciso. Um outro processo seria a busca informada, ou seja, eu vou estabelecer ali então uma determinada heurística, ou seja, um conhecimento específico sobre o problema para aí determinar qual a linha, qual o caminho seguir para encontrar a solução de uma forma mais eficiente. Então, essa busca pela melhor escolha vai então ser determinada por uma função de avaliação. Então, essa função de avaliação vai expandir
aonde essa função retornar o melhor valor. Então, consequentemente, a cada expansão, eu vou ordenar esses nós de fronteira por meio de uma função f e eu vou então só expandir os nós, ou vou começar a expansão pelo nó que me dá uma melhor alternativa, uma melhor, sei lá, alternativa no caso de custo, né? Então, um exemplo, isso é um clássico exemplo, também no livro lá do Russell Norvik, eu tenho lá um mapa da Romênia, aonde eu tenho que eu quero sair de Arad e chegar a Bucareste. Bucareste é a capital da Romênia, né? Então, como é que eu faço isso, né? Então, eu tenho várias formas. Aqui, no caso, eu tenho as estradas em quilômetro, né? Muito bem. Dois algoritmos se destacam, o de busca gulosa e a estrela. O busca gulosa, o que eu vou fazer? A função de avaliação, ela vai ser então determinada por uma determinada estimativa aí de custo, né? Então, no caso aqui, eu vou expandir o nó que parece mais próximo ao objetivo, né? Então, no caso aqui, eu poderia utilizar uma função que vai calcular a distância da cidade, ou melhor, do meu local ao meu objetivo em linha reta. Então vejo que vai ser diferente, né, dos valores obtidos por pela estrada. Então eu vou determinar então ali em linha reta. Fica fácil de calcular porque basta traçar uma reta ali e calcular essa reta no mapa, né? Então, por exemplo, de Arad a Bucareste tem lá 366 quilômetros em linha reta, né? De Zerinde até Bucareste eu tenho 374 quilômetros e assim por diante. Muito bem. Uma vez que eu faço então a minha expansão, né, dos nós, eu vou então calcular essa função. Então no caso aqui, olha só, eu saindo de Arad, as possibilidades aqui, ó, se a gente olhar no mapa, né, eu tenho uma estrada para Zeride, eu tenho outra estrada para Timisoara e outra para Sibiu. Muito bem. Então eu vou calcular, né, através dessa função, eu vou verificar Sibiu, vou verificar Timisoara e Zerinde, a linha reta para o meu objetivo, que é a cidade de Bucareste. Em linha reta, Sibiu tem 253 quilômetros, em linha reta Timisoara tem 329 e Zerinde tem 334. Então, levando em consideração essa heurística, eu vou, a partir desse Sibiu, começar a minha expansão. E assim sucessivamente farei nas demais. Já o algoritmo de busca à estrela, né, ele vai acrescentar à função heurística de estimativa de custo global a função de quanto me custou chegar até onde eu estou no momento. Então, a minha função de avaliação vai levar em consideração o custo para chegar até onde eu cheguei, mais a função de chegar até o meu objetivo. Então, essas duas funções aqui somadas me dão o meu custo total. Então, no caso aqui daquela mesmo exemplo nosso, então eu vou começar lá pelas 3 cidades que eu começo, só que agora, olha só, eu tenho acrescido a distância final, eu tenho o valor, o custo de chegar até onde cheguei. Então, o custo total vai estar aqui, ó. Aqui mesma coisa e aqui mesma coisa. Aqui no caso, olha só, esse bio ainda é a melhor opção, né? Então, esse algoritmo de busca à estrela, ele é um pouco melhor, né? Ele vai me dar resultados melhores, já que eu também calculo o meu caminho anterior, não só o futuro, mas o anterior também. Vamos pegar um exemplo aqui de um quebra-cabeça de 8 peças, a gente já viu isso. Então eu tenho lá uma função, um estado inicial e eu quero chegar nesse estado final aqui, o meu estado objetivo. Muito bem. Existem basicamente existem várias formas de calcular. Vamos pegar aqui dois processos, duas heurísticas aqui.
por exemplo, o número de peças que estão fora da posição, vamos chamar de heurística 1 isso, tá? Então, se nós pegarmos nesse primeiro estado aqui, nós temos então 6 peças fora da posição, né? Já uma heurística 2, que eu posso calcular a distância Manhattan total. O que é essa distância Manhattan total? Vai ser a soma das distâncias de cada peça até a sua posição. Então vamos pegar aqui como que a gente calcula isso. Então, como a gente falou, a primeira heurística é o número de peças que estão fora. Então aqui no caso são 6 peças. Então o 2 está na sua posição e o 6 está na sua posição. O restante estão todas fora de posição. Por isso são 6 peças fora. Já na segunda heurística, que é a distância Manhattan, eu vou pegar o quê? Eu pego lá, por exemplo, a primeira, o 1. Quantas posições eu tenho que andar para chegar na posição do 1? Então, o 1 está aqui, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco o 4 aqui, ó, é a distância dessa primeira posição. O 2, quanto que eu tenho que andar? Não tenho que andar nada, ele já está na posição. O 3, quanto que eu tenho que andar para chegar na posição? Tenho que andar 1, 2, 3 para chegar na posição do 3. E assim sucessivamente os demais. Eu somo todas essas distâncias e tenho aqui a distância Manhattan igual a 15, ok? Então, chegando a essa ideia, se eu trabalhar com uma profundidade, numa busca cega, né, de 14 níveis, eu vou ter que fazer a busca por 3.473.941 nós. Agora, olha só, se eu expandir para 24 níveis de profundidade, eu vou ter que, numa busca cega, analisar 54 bilhões de nós. É muita coisa, né? Então, é quase que inviável. Agora, olha só, se eu utilizar o algoritmo, né, a estrela, com a primeira heurística, que é apenas verificando a quantidade de nós que estão fora e aí decidindo seguir o caminho que me dá uma quantidade menor, eu vou percorrer apenas 39.135 nós. E olha só que interessante, se eu utilizar o segundo algoritmo, a segunda heurística, que é a distância Manhattan, eu vou ter ali então que percorrer apenas 1.641 nós. Então vejam que a utilização de algoritmos, nesse caso aqui, é muito viável e me dá um custo, né, de resolução do problema muito, mas muito melhor. Existem outras formas de se calcular, principalmente quando a gente trabalha com multiagentes, né, que são os jogos adversariais. Tem dezenas, centenas de outros algoritmos, como Minimax, Poda Alpha Beta, né, Spect Minimax e assim por diante. Nós não vamos ver em profundidade agora isso, tá? Porque o nosso objetivo é só dar efetivamente uma visão geral da área, né, dos conceitos básicos de inteligência artificial. Pessoal, obrigado! Com isso finalizamos aí essa rápida abordagem, né, conceitual das bases conceituais de inteligência artificial. Agora vamos partir para áreas específicas, áreas de aplicação, né, sub-áreas da inteligência artificial, ok? Tchau!